Queridos, amado povo, neste momento, nesta hora, quero me expressar sobre a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que venhamos fortalecer-nos todos da fé, porque estamos vivendo os últimos dias, tempos trabalhosos, tempos difíceis, como diz a palavra do Senhor Jesus. Como muitos estão vendo aí nesses últimos dias, o povo quer banir a palavra do Senhor Jesus e trazer coisas piores ao mundo e perverter muitas pessoas da fé, como a gente está vendo. Porque hoje, no livro de Romanos fala que a verdade passará a ser mentira e a mentira passará a ser verdade. E como sabemos que o mundo está corrompido pelo pecado, pelo ódio, pela soberba, por todas as coisas, há muitas perseguições. O povo está deixando de servir a Deus para servir ao inimigo, e isso é a verdade. O povo hoje não quer saber mais da verdade, o povo hoje quer saber das coisas erradas deste mundo. Hoje, se você chega para falar a verdade, o povo eles questionam. Se você chega para falar a verdade de Deus, você pega a palavra de Deus, a Bíblia, para falar da verdade, o povo não quer saber, diz que isso é só um livro de história. Diz que você pega para ler, para falar aquilo que você quer. O próprio Jesus, ele iniciou as suas escrituras, deixando para todos os apóstolos e todos que reescreveram, né? E deixou a palavra do Senhor Jesus para que todo o povo, né, aprendesse e ouvisse para caminhar no caminho da luz. Porque hoje o povo questiona muito, porque reescreveram, fizeram um livro que não existe. Por isso que a palavra de Deus diz que muitos nos últimos dias apostataram da fé. Porque hoje, se a gente viemos falar de coisas erradas, viemos falar de coisas deste mundo, o povo, eles nos ouvem, eles dão ouvido, certo? Mas a verdade é que quando você vem falar da palavra de Deus, o povo não ouve. Quando você fala daquilo que não é de Deus, todo mundo ele dá crédito, certo? Mas quando você fala das coisas do Salvador, o povo ele questiona. Então a gente está vivendo, meus queridos amados, que estamos nos últimos dias. A palavra de Deus diz que 1000 anos para Jesus era como se fosse nada. Então é como se fosse um dia, tá entendendo? E um dia como se fosse um ano. O povo hoje ele questiona muito sobre a palavra do Senhor Jesus. Eles questionam muito. Eu quero dizer para vocês que hoje é dia de você se converter ao Salvador, a Jesus Cristo. O que é se converter? O que é confessar? É aquela palavra que fica em Mateus, que fica em Lucas, em Marcos, em João, que o próprio Jesus ele diz: renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Ele diz: olha, larga tudo aquilo que é do mundo, larga tudo o que for do mundo, deixa o mundo e siga-me e me pega a mim. Nós vemos uma passagem lá em Mateus que um dos apóstolos chegou para o Senhor Jesus e disse: Senhor, deixa primeiro, eles venha e segue-me. Ele disse: deixa primeiro que eu vou enterrar o meu pai. Ele disse: olha, deixa que os mortos enterrem seus próprios mortos. Então, quando o Senhor Jesus ele veio falar isso, meus amados, está claramente. Você tem que ler a palavra, pedir sabedoria ao Espírito Santo de Deus, que só Ele que nos conduz, só Ele que nos dá a verdade. Jesus estava dizendo ali, raramente ele não ia enterrar o pai dele. Jesus estava dizendo para que ele largasse as coisas do mundo e seguisse a ele. Tá entendendo? E o que acontece? Hoje o povo fala muito no nome de Deus. Diz: Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. Meus queridos amados, Deus é amor, mas Deus também é justiça. Porque Jesus morreu na cruz do Calvário derramando o seu próprio sangue, certo? Não foi em vão, foi pelos nossos pecados. Só que o Cristo, o Criador, não quer que nós vivamos no pecado. Da prostituição, da impureza, do roubo, do assassinato, das drogas, da idolatria, da servidez, da prostituição, como eu acabei de dizer, que é o que acontece hoje mais no mundo. Mas o povo ele está dando mais ouvido ao próprio inimigo, o maligno, do que as coisas do Senhor Jesus. Tem uma passagem na Bíblia que o próprio Jesus diz
Será possível quando eu voltar à terra, encontrarei fé na terra? Muitas pessoas falam no nome do Senhor na hora da aflição, quando ele está na hora de uma aflição, que ele está para morrer, que ele está passando por algo difíceis. Ele grita: Senhor, meu Deus, me ajuda, me socorre, certo? Ao mesmo tempo, muitos voltam atrás: não, esse Deus não existe, não existe isso, certo? E porque na hora do clamor ele corre e pede para que Deus venha ajudar ele. Ele diz: ó, esse povo, ele me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, porque honra com os lábios, só honra com a boca, mas o coração por dentro está podre, está longe de Cristo. Então, aqui a gente vemos, a gente vê aqui no livro de Romanos, que diz aqui, ó, Romanos capítulo 1, do versículo 26, veja o que é que diz. Por causa disso, Deus o entregou às paixões vergonhosas. Até as suas mulheres trocarão as suas relações sexuais naturais por outras contrárias da natureza. Da mesma forma, os homens também abandonarão as relações naturais com as mulheres e se inflamarão de paixão uns pelos outros e começarão a cometer atos indecentes, homens com homem, e receberão em si mesmo o castigo que merecido por pela sua perversão. Pela sua perversão. Estamos vivendo nos últimos dias. Voltando para o livro de 2 Timóteo, do capítulo 3. Veja, meus queridos, o que fala 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3. Vê se dá para vocês enxergarem. 2 Timóteo, capítulo 3. Aqui, ó. Que diz: sabe disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigo do bem. Olha, inimigo do bem. Hoje você não pode nem fazer mais o bem. Inimigo do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Veja, tendo a paciência de piedade, mas negando o seu poder. Aí diz: afaste destes também. São esses o que se introduzem pelas casas, que conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecado, as quais deixa levar por toda espécie de desejos. Olha, e elas estão sempre aprendendo e jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Como James e Jambes se puseram a Moisés, e a esses também resistiram à verdade. A mente deles é depravada, são provados na fé, não irão longe, porém, como no caso daquele, a sua insensatez se tornou evidente a todos. Veja onde chegou esse ponto de o povo se levar e se deixar de seguir o caminho da luz para seguir o caminho de Balaão, o caminho do erro. Por isso essas pessoas foram castigadas por Deus. Então, meus queridos, estamos vivendo nos últimos dias, que nós venhamos se apegar a Cristo Jesus, porque Ele é a única esperança, é a única salvação e é o único Deus. Eu, no momento, estou aqui falando, não estou falando de religião, mas sim estou falando de Jesus Cristo.
Porque o próprio Jesus, ele nos deixou dizendo: olha, quando for levar o meu evangelho, pregue só Jesus Cristo, pregue só a mim, não pregue religião. Porque naqueles tempos os sacerdotes, os fariseus, os homens da lei eram tudo religiosos, certo? Como muitas pessoas de hoje, que às vezes afasta a pessoa do próprio Deus por causa da sua própria religião. Quem salva-nos é Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus Todo-Poderoso. Deus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Então, não é forçado, não é obrigado, é disponível a sua própria vontade. Hoje eu te convido a aceitar Jesus Cristo como Salvador da sua vida. Porque eu faço uma pergunta a você: se você morrer hoje, para onde a sua alma iria? Fica esta resposta. Medite nela. E pense, e repense. Leia a palavra e acredite. Porque existe o Espírito Santo de Deus que habita em mim e habita em você. Porque o próprio Jesus Cristo hoje, ele não habita mais em templo feito pela mão do homem, mas sim ele habita na igreja, que sou eu e você. A igreja somos nós. Nós somos a igreja de Cristo. Muitas pessoas se enganam com a igreja. Igreja somos nós. Aqueles que nós vivemos dentro de quatro paredes, com telhado, ali é o templo, se chama templo. Antigamente era o templo de Salomão, que o povo ia adorar a Deus. E Deus habitava naquele templo, antigamente. Porque Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus Todo-Poderoso, não tinha vindo à terra ainda. Hoje, quando Jesus veio no ventre de Maria, quando Jesus veio, que morreu pela cruz dos nossos pecados, que o véu se rasgou, Jesus levou todos os nossos pecados. Então hoje nós temos autoridade, nós temos direito de se chegar ao próprio Jesus para pedir a Ele. Interceder por Ele. Porque interceder e pedir só a Jesus Cristo de Nazaré, só a Deus. Não há outro, meu querido. Não há anjos na terra, não há anjos no céu, não há santo nenhum, nada disso vai interceder por você. A única pessoa é só Jesus de Nazaré. Porque a Bíblia diz que Ele é o único Deus e Ele não dividirá o seu reino com mais ninguém. Ele é o único. Pedir só a Deus. Deixo essa palavra de reflexão para todos vocês que estão me ouvindo neste momento e nesta hora. Que Deus dê uma boa tarde a todos. E aqui eu encerro o meu vídeo. Se você gostou, dê um amém.